Graça e paz, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para ministrarmos a palavra do Senhor ao seu coração. Nós queremos, antes de irmos para a palavra, fazer um apelo àqueles que têm recebido as nossas mensagens, que estão sendo abençoados por elas e que não são ainda inscritos no nosso canal no YouTube. Nós pedimos que se inscreva, ative todas as notificações, curta os nossos vídeos e compartilhem as nossas mensagens, e assim vocês estarão nos ajudando a levarmos a palavra de Deus a um número maior de pessoas. Aqui nós agradecemos a todos aqueles que se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem as nossas mensagens. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos falar sobre um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 18, versos de 22 ao 33, que diz: Abraão intercede junto a Deus pelos homens. A palavra do Senhor diz assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais ainda Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: Não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: Não o destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Meus irmãos, nós encontramos nesse texto uma palavra que nós poderíamos dar como tema para a nossa mensagem de hoje, que os justos são o motivo de Deus preservar a terra. Jesus, ele nos disse em um dado momento no Evangelho de Mateus que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Abraão, ele estava aqui preocupado com a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, porque o seu sobrinho Ló, com a família, residiu naquela cidade. Então Abraão, que era um homem de Deus, tinha comunhão com Deus, ao saber do juízo de Deus que chegaria para destruir aquela cidade, ele logicamente se preocupou com os seus parentes,
seu sobrinho Ló e a sua família. Então ele entra na presença do Senhor em oração para interceder por aquele povo. E ali ele pergunta ao Senhor se tivessem 50 justos, né? Acho que Abraão ali ele fez um cálculo, talvez pela a quantidade de anos que Ló estava vivendo naquela cidade. Ele imaginou que Ló poderia ter tido filhos e filhas, e aqueles filhos e filhas já serem casados. Talvez ele estivesse alguns anos sem um contato com Ló, sem saber exatamente como é que estava a vida de Ló, quantos filhos tinham tido, quantos netos, bisnetos, como é que tinha havido a evolução da família, né? Então ele pensou que talvez, juntando toda a descendência de Ló, tivesse aí em torno de umas 50 pessoas. Então ele vai lá e pergunta ao Senhor, Senhor, e se tiverem 50 justos na cidade? O Senhor destruirá a cidade e vai trazer o juízo, o castigo, matando o justo junto com o ímpio? Não fará justiça o juiz de toda a terra? E a Bíblia diz que o Senhor prontamente responde a Abraão ali, no momento exato da sua oração, porque a palavra de Deus diz que Deus faz distinção entre o justo e o ímpio. Deus não destrói o justo junto com o ímpio. O justo Deus salva. O ímpio é que o castigo de Deus, o juízo de Deus, é para aqueles que são encontrados na iniquidade, no pecado. As cidades de Sodoma e Gomorra, elas se tornaram símbolos de perversão, de pecado, de depravação moral, onde os homens estavam afrontando a Deus, onde a incredulidade tinha contaminado tudo. Os homens estavam completamente pervertidos. Então, a Bíblia diz que o pecado daquelas pessoas chegou a um ponto que Deus não suportava mais. Então Deus resolve destruir aquelas cidades, mas havia um problema para Abraão, porque em uma daquelas cidades, a cidade de Sodoma, estava a família de Abraão, né? Estava Ló. E Abraão começa a interceder e Deus diz, olha, se tiver 50 pessoas, tiverem 50 justos na cidade, eu pouparei a cidade toda. Eu pouparei todos eles por causa dos 50 justos, mas não tem. Então Abraão começa diminuindo e ele faz a pergunta, se faltarem 5 pessoas para 50? Ou seja, se tiverem 45 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus disse, não. Eu pouparei a cidade inteira se tiver 45, eu pouparia a cidade toda se tivesse 45 pessoas justas nela, mas não tem. Então ele começa diminuindo de 5, depois ele passa para diminuir de 10, né? Ele pergunta assim, e se tivessem 40 pessoas? Então ele vai diminuindo, dos 50 ele vem para 45, dos 45 ele vem para 40. Então ele está diminuindo 5, depois ele passa a diminuir 10, porque ele vai baixar para 30, para 20 e finalmente chega a 10 pessoas. Então ele pergunta, e se tivessem ali 40 pessoas? Deus diz, ainda assim eu não destruiria, né? Se tivesse 40 pessoas, eu não digo, é o versículo 29, disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não o farei por amor dos 40. Depois, no versículo 30, insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, então ele desceu 10, respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. O problema é que não tinha, né? Ló, ele tinha tido as suas filhas, mas as suas filhas não tinham casado. Então não havia genros, não havia netos, não havia bisnetos, que era o que talvez Abraão
tenha pensado, né? Quando ele pensa em 50 pessoas, talvez ele fez ali o cálculo de tantos anos que Ló estava distanciado dele, ele talvez pensou assim, olha, Ló deve ter tido tantos filhos, né? Se esses filhos todos se casaram, então tem tantos genros, tantas noras, aí provavelmente cada um teve tantos filhos, e ele começa a pensar em filhos, netos, e talvez na sua imaginação chegasse a um total ali, né, juntando também os servos que cada um tinha, os criados, aquelas pessoas que eram os servidores domésticos, né, das tribos ali, das famílias tribais. Então ele pensou inicialmente em 50 pessoas. Depois ele vai descendo para 45, para 40, depois ele chega em 30, depois ele chega em 20. Finalmente ele vai se tocar que a família de Ló ou estava do mesmo tamanho, era uma família pequena, ou então, se era uma família grande, então não eram todos justos, né? Mas ele sabia da experiência que Ló tinha levado, do conhecimento de Deus na vida de Abraão, então ele sabia que algo do temor do Senhor estava presente na sua família. Então ali, ele entendeu já no final que havia o quê? 10 pessoas, né, que talvez fosse, que ali era o quê? Ló, a sua esposa e as suas filhas, e não chegavam nem a 10 pessoas. Deus disse assim no final, no versículo de número 32, diz assim, ainda assim Abraão, disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se eu falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 10. E nesse momento, Abraão sabia que era o número dos parentes ali, talvez que eles tinham, da época que tinham saído, né? E podia ter havido um casamento, ou dois, ter chegado a isso. Então ele ficou calado, ele se deu por conformado, e a Bíblia diz, tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Bom, o que é importante nessa história? Nós falarmos, meus irmãos, sobre a importância do justo na terra. O justo preserva a terra. Como o Senhor, ele ama. Veja que ele vai repetir assim. Várias vezes ele repete no texto, não farei por amor, aí diz o número, né? Ele diz, por exemplo, no versículo 29, ele diz, não farei por amor dos 40. No versículo de número 31, ele diz, não farei por amor dos 20. No versículo de número 32, ele diz, não farei por amor dos 10. Então, Deus, várias vezes, ele reafirma que por amor dos justos, por amor daqueles que temem o seu nome, ele preserva a terra. Ele guarda a terra ao ponto de evitar que males venham sobre a terra, males esses de causar a sua própria destruição. Deus disse que não destruiria a cidade, as cidades de Sodoma e Gomorra, e a cidade de Sodoma, principalmente, que é onde Abraão estava, ele estava orando por Sodoma. Mesmo aquela cidade sendo uma cidade pecaminosa, sendo uma cidade perversa, Deus ainda assim pouparia aquela cidade da destruição se houvessem ali 10 pessoas justas naquela cidade. Deus, por amor aos 10, protegia a todos. Você se dá conta da importância da igreja? Hoje nós vivemos num mundo onde o ódio contra Deus, a perseguição ao Evangelho, o ódio contra os cristãos, o preconceito contra os cristãos, a perseguição ao cristianismo vem aumentando cada dia mais. Como a igreja do Senhor está sofrendo na terra. Mas essas mesmas pessoas que odeiam a Deus, que odeiam o Evangelho, que odeiam a igreja, que perseguem a igreja, elas não sabem que a vida delas na terra é preservada
A vida nesse mundo está sendo preservada ainda por causa da existência da igreja na terra. Vocês não sabem como o mundo haverá de chorar lágrimas, como o mundo haverá de gemer em dores, quando Deus tirar a igreja da terra. E quando a igreja for arrebatada da terra, o anticristo ele vai exercer o seu governo na terra. E o seu governo será um governo de tirania. Será um governo de maldades. Será um governo onde grandes e pequenos serão subjugados pelo poder do mal e irão sofrer o juízo de Deus sobre a terra. Se as pessoas pensassem no valor da igreja, na importância que a igreja tem, tanto na terra quanto no céu, elas não desprezavam a igreja na terra. Elas procuravam apoiar a igreja. E o melhor, elas procuravam ser igreja. Elas procuravam fazer parte da igreja. Você que tem sido igreja, mas não está comprometido com a igreja, desperte. O meu conselho pastoral para você nesse dia é que você possa olhar para a palavra e ver que as profecias da destruição do mundo, elas estão se cumprindo. Nós estamos vendo uma época onde a sociedade ela tem aumentado os seus pecados diante de Deus, como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. E Jesus fala no livro de Mateus que nos dias da vinda do Senhor, o mundo será como nos dias de Noé. O mundo será como nos dias antigos, onde os pecados dos homens se multiplicarão. As pessoas estarão vivendo a sua vida terrena, materialista, sem se preocuparem com a vida espiritual. Jesus diz assim, casam-se e dão-se em casamento. Ou seja, as pessoas estão preocupadas com a vida na terra, com as coisas deste mundo, e não estão preocupadas com as coisas de Deus. Por isso elas não percebem o movimento espiritual que está acontecendo no mundo em nossos dias, cumprindo as profecias. Jesus disse assim, olha, eles casarão, vão se dar em casamento, não perceberão até aquele dia que o Senhor voltar, assim como aconteceu nos dias de Noé, onde as pessoas estavam vivendo esta mesma vida e não perceberam que o dilúvio haveria de chegar até o dia que o dilúvio chegou. Eles só perceberam na hora, quando a arca estava lacrada. E muita gente só vai perceber que Jesus realmente vai cumprir a sua palavra de voltar. A volta de Jesus só vai ser percebida por muitas pessoas quando finalmente a igreja for arrebatada. Mas, meus irmãos, nós como igreja recebemos do Senhor advertências. Você que não é igreja ainda, mas que crê na palavra do Senhor, a advertência também é para você. Assim como Deus avisou a Noé, que tinha comunhão com Deus, 100 anos antes, e Deus falava com Noé e preparou Noé e sua família para aquele momento, Deus fala conosco, Deus fala com você, e Ele tem preparado a igreja, Ele tem preparado aqueles que creem na sua palavra para que façam parte da igreja, para que possam, no grande dia da volta do Senhor, subir e ser arrebatados para a salvação eterna. Você que está ouvindo a palavra de Deus, você recebe como advertência do Senhor esta palavra, assim como Noé, ao fazer a arca, o seu trabalho de carpintaria, de produção daquela arca, ao dizer por que estava fazendo a arca, porque Deus tinha prometido um dilúvio, o mundo ia se acabar, aquilo foi uma pregação. A vida de Noé, o trabalho de Noé, o objetivo que Noé tinha de fazer a arca, foi uma pregação. Foi uma proclamação da graça de Deus para salvar o pecador e do juízo de Deus com os ímpios, com aqueles que são impenitentes, que não aceitam o seu pecado diante de Deus, não reconhecem e não se arrependem diante do Senhor. Da mesma forma, a Bíblia diz que Ló, vivendo naquela cidade e vendo os pecados daqueles homens, ele afligia a sua alma justa. Ou seja, Ló
ele não concordava com o que ele via ali, ele não se satisfazia com os pecados daquela sociedade. Ló era um homem que temia a Deus, era um justo. E quando Deus foi aplicar o juízo sobre aquela cidade, Deus se lembrou de preservar Ló e sua família. E Deus garantiu a Abraão que se tivesse de 50 até 10 justos, Deus pouparia a cidade inteira. Hoje nós temos visto quantas pessoas, meus irmãos, que são opositoras da obra de Deus, do Evangelho, são perseguidoras da igreja, estão odiando os cristãos e não sabem que a misericórdia de Deus que tem sido derramada através de Cristo Jesus ainda sobre a terra, em grande parte Deus está preservando por causa do seu amor pela igreja. Ele disse, eu não destruirei por amor dos 40, dos 20, por amor dos 10. Né? Então Deus anunciando o seu amor ao seu povo e prometendo preservar a terra se tivesse ali 10 pessoas, só que não tinha 10 pessoas. E nós sabemos que Deus está trazendo juízo, Ele tem preservado a igreja, mas Ele está trazendo juízo sobre a terra em nossos dias. Quanto nós temos visto, meus irmãos, de catástrofes naturais, quantos terremotos, quantos tsunamis, quantos vulcões despertando e fazendo com que milhares de pessoas fiquem desabrigadas. Tanta revolta nas águas, né? Os mares, os rios invadindo cidades, destruindo moradias, trazendo desestabilidade econômica para tantas pessoas, tantas famílias. Tem havido sim um juízo de Deus já, um momento inicial de dores, nós estamos assistindo todos os dias anúncios de guerras, nós vemos as tentativas dos governantes de tentarem acalmar a guerra, porém nós temos visto que todas essas tentativas vêm fracassando. E Jesus fala de guerras e rumores de guerras. E há quanto tempo faz que nós estamos convivendo com isso? O Senhor tem mostrado sinais no céu, na terra, nas águas. Os sinais estão evidentes de que a volta do Senhor Jesus é iminente, de que Jesus está voltando. E aí eu queria trazer hoje para você essa palavra dizendo o seguinte: o Deus que prometeu destruir Sodoma e Gomorra, Deus destruiu, mas Deus livrou da morte ali aqueles que Deus tinha como justos. Deus promete uma destruição para este mundo, Deus promete uma grande tribulação, um castigo, onde Deus tomará a vingança daqueles que não têm crido na palavra do Senhor. Mas Deus promete salvação, livramento para aqueles que creem na sua palavra. Então, se você crê na palavra de Deus, se arrependa hoje dos seus pecados, confesse ao Senhor Jesus os seus pecados, receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que na volta de Jesus você possa subir no arrebatamento da igreja. O autor de Hebreus diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hoje nós estamos vendo que os homens tentam escapar da destruição do mundo. Os bilionários do mundo estão querendo colonizar a Lua, estão querendo colonizar Marte, estão querendo encontrar maneiras de exploração de colônias, né, de se estabilizar a vida humana em outros planetas. Mas isso não será possível, meus irmãos. Não será possível, isso é uma tentativa frustrada do homem de querer fugir dos propósitos de Deus. A Bíblia nos oferece o céu e a terra. E nós sabemos que no fim dessa vida aqui, quando a nossa matéria se acabar, o homem só tem ou o céu ou o inferno. O inferno, claro, de tormento, se ele não tiver Jesus na sua vida, e o céu para ele desfrutar a paz eterna e a comunhão eterna com Deus. E todos nós podemos ter acesso, diferentemente do que se fosse possível colonizar Marte ou a Lua, só os ricos teriam condições de ir para lá.
milhares de pessoas iam se perder. Mas o céu, que é muito melhor do que qualquer outro lugar, qualquer pessoa, independente da sua condição social, econômica, ela pode ir para o céu, porque a salvação ela vem por Jesus Cristo. Foi Jesus que pagou na cruz ali, com a sua vida, se deu em sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos desfrutar da vida eterna. Todo aquele que crê, João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo, mesmo sendo cheio de pecados, Deus tem amado e o amor de Deus tem sido tão grande que Deus deu o seu Filho para que o mundo não pereça. Então já há um propósito de Deus ter dado o seu Filho. Deus já pré-anuncia que o mundo vai perecer. E nós sabemos que o mundo está perecendo. Coisas muito piores virão ainda para que esse mundo possa perecer totalmente. Mas a Bíblia diz que Deus amou as pessoas. Deus odeia o pecado, mas Deus ama as pessoas. Porém, Deus odeia também a vida de pecado constante, a impiedade. Né? Deus ama aqueles que, mesmo sendo pecadores, se arrependem, pecadores que estão arrependidos. Mas quantas pessoas não querem reconhecer o seu pecado diante de Deus? É um orgulho no coração, é um coração teimoso diante de Deus, é uma rebeldia espiritual de não quererem se curvar, se dobrar e reconhecer Jesus. Esses vão perecer. Mas a Bíblia diz que todo aquele que se arrepende do seu pecado, o Senhor perdoa. E quem se arrepende e deixa, encontra misericórdia. O Senhor transforma. Então, creia no Senhor Jesus. Receba Jesus como o presente que Deus deu para que você não pereça, mas você tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma promessa fiel do Senhor. Todo aquele que crê em Jesus, ele não há de perecer, mas ele terá a vida eterna. Assim como o Senhor se lembrou dos justos ali naquele tempo, a Bíblia diz em Malaquias que Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. Né? Porque o justo, ele é sal, ele preserva a terra. Você que tem vivido na justiça do Senhor, no caminho do Senhor, continue firme, meu irmão. Cada dia mais, seja sal da terra, seja luz do mundo. Cada dia mais faça a diferença para você não ser motivo de destruição na terra, mas ser o motivo da preservação da terra. E nós estamos vendo que muitos homens e mulheres de hoje estão provocando a ira de Deus, estão deixando o caminho da luz, estão deixando de ser sal, estão deixando de ser luz, estão se contaminando com as coisas deste mundo. E isso também é um cumprimento das profecias, a apostasia, onde a Bíblia diz que aqueles que no final dos tempos estão se contaminando, vão se contaminar mais. Mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar fiel até o fim é o que será salvo. Muitos estão deixando o caminho da luz, estão se contaminando e estão revelando-se como não verdadeiros, como aqueles que não tiveram a experiência real de salvação. Porque aqueles que tiveram a experiência de salvação, eles são guardados pelo Senhor, eles não se perdem, eles não retrocedem, porque eles têm o Espírito Santo nas suas vidas para lhes dar forças para vencerem o mundo, vencerem o pecado, vencerem as tentações, vencerem as contaminações deste mundo. Que nós possamos a cada dia mais nos apegarmos ao Senhor e zelarmos por aquilo que Ele nos deu. Que Deus lhe abençoe grandemente por esta mensagem. E eu queria mais uma vez dizer a você que não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative todas as notificações, curta os nossos vídeos e compartilhe as nossas mensagens, nos ajudando assim a levarmos a palavra de Deus a mais pessoas. Que o Senhor lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus.